Caríssimos alunos, professor Engenheiro Pedro, atividade 1, gestão de projetos, né? Módulo 52, 2023. Vamos à leitura aqui do enunciado, rapidamente, né? Primeira questão. O gerenciamento de projetos no século XXI é um processo altamente estruturado. Envolve iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e completar um plano ou projeto conforme especificado. Não obstante, gerenciar projetos exige vasta experiência em estimativa de custos e recursos, aquisição de recursos e suprimentos, direção e atribuição de papéis, além de gerenciamento de tempo e comunicação em todos os níveis, organização de equipes e cargas de trabalho, relatórios de status para a alta administração, avaliação de risco, entre outros. Esse aqui é um pedacinho do livro de estudos mesmo, né, de vocês, né? Kimura, que é o nome do professor lá que escreveu, né? Contudo, é necessário saber diferenciar projetos de processos. Olha lá, ó, o pulo do gato aqui do nosso exercício, né? Ele vai se basear em cima disso. Para que na hora de colocar em prática um projeto tenha clareza do que se deve ser realizado. Dentro do ambiente empresarial, há uma diferença entre projetos e atividades contínuas ou rotineiras nas organizações. Como vimos, o projeto é um processo único, com data de início e término, enquanto as atividades rotineiras são processos contínuos e permanentes, em que há repetição de tarefas para a produção de determinado bem. Então, querendo ou não, ele já meio respondeu, né? Ele já diferenciou para nós. Projeto é o quê? É algo que tem início, meio e fim, né? Ou seja, é somente por um período de tempo. Pode ser um período maior, um período menor, mas enfim, é algo temporário, né? Não é eterno. E o processo já não, né? O processo é contínuo e permanente, né? Repetições de tarefa. Então ele já deu o pulo do gato. Aqui embaixo, nossa, eterno, exagerei, né? Eterno é Deus, né? Comente detalhadamente a diferença entre projeto, processo e dê um exemplo de cada item que ocorre na indústria. E explique o porquê seu exemplo dado constitui esse projeto ou processo. Tá, mas é muito fácil de cair nessa confusão, né? De confundir aí projeto com processo. Então vamos lá, vamos dar alguns princípios aqui que vão clarear aí a tua mente. Ó, página 14 do livro, né? Tem a definição aqui do PMI, ou seja, que é do PMBOK. Então, ó, divide o projeto em 5 etapas, né? O PMI. Primeira, né? Início, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, né? Como o enunciado já nos deu a dica. Portanto, todo projeto tem início, meio e fim, né? Ele termina, é algo provisório, é algo que atinge o seu objetivo e ele se finda. Ou às vezes não acaba atingindo o objetivo, mas ele tem que terminar, né, em algum momento, né? Vamos trazer para a realidade pessoal, aí vai ficar melhor de entender, né? Que às vezes pensando no processo lá vai ficar um pouquinho mais abstrato, né? Se você que está me ouvindo, por exemplo, nunca teve inserido ainda aí no contexto da indústria. Então pense assim, por exemplo, você tem que comprar um carro. Então você vai fazer todo lá, você vai analisar o carro que você quer, você vai fazer um estudo, uma pesquisa de mercado, né? Então aqui você está já, ó, o início, né? Vamos dizer assim, a ideia inicial, comprar o carro, e o planejamento, né? Você vai correr atrás do dinheiro, etc. Você vai pensar, não, quanto tempo vai demorar para eu conseguir o dinheiro, eu não sei, da entrada, eu vou comprar à vista, eu vou parcelar, vai ser parcelado em quanto tempo, etc. Né? A execução você vai lá, vai olhar lá os carros, você vai lá na concessionária, vai lá no... Aqui na minha cidade a gente chama de estacionamento, né? Tem vários lugares lá, como se fosse a loja lá que vende carro lá. E vai lá na loja lá e olha e experimenta e faz o test drive, não sei quanto. Você monitora, né? Você controla. Ou seja, aqui também na fase da execução, né? Você vai lá e compra o carro. Comprou o carro, fechou o contrato, etc. Monitoramento e controle, né? Você analisa, né? Como que tá lá o carro, não sei quanto, tá dando custo, tá dando manutenção, tá dando isso, vai ter que trocar pneu, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai chegar num ponto, vai ter um encerramento. Por quê? Porque você não vai ficar com esse carro para sempre, o resto da vida.
né? Vai ficar lá algum. Tem uns que são apaixonados pelo carro, né? Vai passando o carro de geração em geração. Em geral, não. Em geral, o carro, querendo ou não, é um determinado projeto para um determinado período de sua vida, né? Você compra mais ou menos uma perspectiva ali de, vou ficar 2, 3, não sei, 5 anos com esse carro e vou trocar de carro. Ou seja, entrará um novo projeto aí na história, né? A compra de um carro a gente pode adaptar aí, considerar um projeto, né? Uma viagem, por exemplo. Você vai lá, vai pensar para onde você vai fazer as malas, você vai analisar lá se o lugar que você vai é frio, se não é, você vai levar blusa, se não vai, se quanto de dinheiro que você vai levar, onde vai ficar hospedado, o que você vai comer, o que você vai conhecer, não sei o que, etc, etc. É uma viagem, é um projeto, né? Foi, viajou, etc, voltou, terminou, né? Projeto. Casamento. Casamento pode ter duas aplicações, né? Pode ser tanto um projeto quanto um processo, ou seja, o casamento em si, parte lá da igreja, festa, etc., é um projeto, né? Vai ser uma noite só, um dia, uma tarde, enfim. Vai ser todo um planejamento, uma execução, um monitoramento, um controle em cima daquilo. Terminou, finalizou esse projeto, né? E agora, a vida matrimonial, daí sim é um processo, né? Tem que ser por toda a vida, né? Até que a morte os separe. Então, assim fica mais fácil, né? De visualizar, de enxergar a questão do projeto, né? Trazendo para nós, para a realidade pessoal. Realidade da empresa, né? Projeto, não sei, um grupo de melhoria. Tá tendo lá um probleminha na máquina lá, que tá tendo uma diferença de passe entre as esteiras, e nada arruma lá, e não sei quanto, e tá dando diferença, e tá sobrepondo, e tá arrebentando esteira, e não sei o que, e tá dando problema, e tá encavalando produto, e etc, etc. Então vai ser feito lá um projetinho, lá um grupo de melhoria, que vai analisar esse problema, e vão lá, e vai fazer lá, não sei, um Kaizen, vai fazer lá um independente daí das ferramentas e qualidades que serão utilizadas, né? Para que se chegue lá numa determinada conclusão, vai ser feita uma melhoria, um trabalho lá, de manutenção, automação, enfim, elétrica, e vão chegar lá no final lá e melhorou lá, resolver o problema. Um projeto, né? Um projeto específico de manutenção para a solução de um determinado problema. Vai ter um treinamento que a empresa vai passar agora para uma mudança de mentalidade de segurança e não sei o que, vai ter que fazer o treinamento com todas as equipes, etc. Então vai ser feito um novo projeto, até uma semana lá, não sei do que, uma CIPAT, etc. Projeto, né? O projeto pode ser aplicado em inúmeras frentes, inúmeras formas diferentes, inúmeros temas diferentes, enfim. Mas se ele tem essa característica aqui, início, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, ele pode ser caracterizado como um projeto, né? O processo já é um pouquinho diferente. Vamos analisar um pouco o processo. Página 20 do livro aqui, ó, tabelinha, ó, já nos dá a diferenciação, diferenças entre projeto e atividades contínuas, ó. Projeto é único, atividade contínua repetitiva, né? Sempre a mesma forma, mesma constância, né? Ou por exemplo, mesmo produto, mesma atividade, mesma tema, enfim, sempre a mesma coisa, né? Projeto é finito e com prazo determinado, atividades contínuas, permanentes, sem previsão de encerramento. 3. Projeto, riscos e incertezas predominantes, devendo ser calculados e minimizados. Atividades contínuas, né? Experiência em realizar as tarefas repetidamente, visando a otimização de recursos. 4. Sofre ampla e constante influência de variáveis externas. O projeto normalmente está relacionado à inovação, em que influências de fora podem refletir no processo de tomada de decisão. São exemplos de fatores externos, questões econômicas, sociais, legais, ambientais, tecnológicos, entre outros. 4. Sofre influência de variáveis internas. As atividades rotineiras demandam mais motivação da equipe, liderança, decisões internas de metas, estratégias, entre outros. Ou seja, é muito mais complicado você manter o sujeito motivado fazendo a mesma coisa a vida inteira, né? O operador lá, por exemplo, está há anos lá fazendo na mesma máquina lá, apertando o mesmo botão, limpando o mesmo lugar,
muito mais difícil você manter ele motivado do que, por exemplo, em projetos, né, que constantemente ele está fazendo coisas diferentes, aprendendo coisas novas, sendo desafiado. Né. Também depende muito do perfil do sujeito. Né. Tem pessoas que gostam de fazer a mesma coisa a vida inteira e tem pessoas que odeiam, né, essa rotina e gostam sempre de estar sendo desafiados. Mas, em geral, a tendência é mais complicada, né, de manter a motivação com a repetição. 5. O projeto é focado na eficácia e a atividade contínua é focada na eficiência, na produtividade. Então, por exemplo, agora eu falei da manutenção, né? Eu dei o exemplo lá de um projeto de manutenção que era para corrigir lá o problema na esteira, que estava dando uma diferença lá de velocidade, etc. Estava encavalando, estava dando um monte de problema. Né? Dei uma atividade contínua, por exemplo, da manutenção. Não sei, inspeção, lubrificação, paradas, né, programadas de manutenção, que, sei lá, toda semana tinha que parar nessa mesma esteira e lubrificar tal parte lá. Toda semana tem que ir lá na unidade hidráulica, medir o nível de óleo e completar o óleo. Todo dia tem que vir lá conferir o sensor lá, a fotocélula de segurança lá da NR12. Todo não sei o que. Atividades contínuas, né, repetidas. Seja uma máquina, né, um processo produtivo de produção, seja atividade contínua de uma rotina, por exemplo, que eu acabei de mencionar de manutenção. Né? Então são características totalmente diferentes. Né? O projeto, ele tem-se um plano, um objetivo, concentram-se esforços, né, como que todos os níveis hierárquicos da empresa, né, se unem para que aquilo seja concluído, né, unem as forças para que aquele objetivo, aquela meta seja alcançada e fechou. Finalizou, deu certo, ok, não deu certo, aprendemos com o erro, enfim, vamos melhorar, na próxima faz um projeto diferente, enfim, fechou. Atividades contínuas não, né, sempre estará lá, aquela mesma atividade, aquela mesma repetição, mas mesmo assim eu tenho que aumentar a eficiência, eu tenho que reduzir os custos, eu tenho que procurar ser mais rápido, eu tenho que procurar gastar menos matéria-prima, eu tenho que procurar ser mais assertivo, enfim. Sempre ali pensando no contexto Lean Manufacturing, né? Redução de custos, aumento de qualidade, enfim, no Kaizen, melhoria contínua. Né? Que essa é a visão aí de todas as empresas. Então são características bem, vamos dizer assim, distintas, né, uma da outra. Também vale a pena, né, prestar atenção, porque às vezes acaba confundindo, porque o processo está inserido dentro do projeto, né, ou seja, dentro de projetos existem inúmeros processos, né, ou também pode ser aplicado a lógica inversa, né, dentro de um processo você pode aplicar inúmeros projetos, né? Então isso acaba às vezes confundindo a cabeça e a diferenciação, tá? Por exemplo, acabei de dar esse exemplo que eu comentei, né? O problema na esteira lá não sei quanto, e vai ser feito um projeto para resolver determinada falha, né? Determinado ponto específico lá de manutenção. Ou seja, é um projeto que está sendo desenvolvido dentro de um processo, né? Um processo maior, ou seja, uma máquina, uma operação lá que gera um determinado produto, etc. E uma parte da máquina do processo, que é um processo contínuo, repetitivo, etc., etc., né? Vai ser desenvolvido um projeto, que é um projeto único, um projeto finito, um projeto que tem início, meio e fim, tá? Mesma coisa, não, vai ser feito, início um projeto, e dentro desse projeto aparecerão processos, ou seja, a lógica inversa pode ser também, né? Como que o projeto pode ser maior do que o processo, assim, no que diz respeito a níveis hierárquicos, né? De importância e grau de estratégico da indústria, da empresa ali naquele momento, né? Então podem ter variações, né? Depende do momento, depende do contexto, depende se trata de estratégia de vendas, de marketing, de meio ambiente, etc, etc, tá? Independente do contexto, e se está no contexto de manutenção, contexto de operação, contexto de meio ambiente, contexto de
de marketing, contexto de vendas, contexto de compras, contextos, não sei, de supply chain, indiferente, o conceito é esse, né? Do projeto e do processo, tá? Então, fixando esse conceito, você vai saber diferenciar e vai conseguir desenvolver aí os seus exemplos, né?